Gente, bom dia. Conseguem me escutar agora? Sim, agora eu estou escutando. Agora Pronto, também estou escutando. pronto, perfeito. Tinha alguma coisa, na verdade, bem errada. A gente estava só com 2 pessoas na outra sala, aí eu vi que 2 saíram, agora a gente está com 9 pessoas ativas, agora faz mais sentido. E agora já voltou a fazer a gravação novamente. Eu mandei os slides lá no chat, vocês conseguiram baixar aí para poder acompanhar diretamente também, caso por acaso vocês percam aqui a imagem? Para mim não aparece esse slide, não. Mas não anuncia, não? Tá pelo. Eu acabei de subir aqui pelo chat da reunião, gente. Eu consegui baixar aqui. Pronto, se não tiver aparecendo aqui na página principal, vai estar aí em seguida na lateral, tá certo? Em que parte, na verdade, vocês pararam de me escutar, só para poder eu ter uma ideia? Eu não escutei nada. Eu não peguei nada. Estou até agora esperando a aula começar. Ah, então pronto, então vamos lá. Deixa eu reiniciar, então, aqui, na verdade, a nossa discussão rapidinho, tá certo? A gente, na verdade, por algum motivo, parece que estava em outra página, em outra aula, aí tava eu, Maitana e mais um outro aluno, se eu não me equivoco. E não, enfim, teve um probleminha aí de comunicação. Vamos lá, eu vou reiniciar aqui então, pessoal. Apenas voltando, queria pedir para vocês manterem aqui o slide comigo. Eu vou ficar assumindo aqui o controle da apresentação para que a gente consiga dar andamento, tá certo? Reiniciando, né? A gente, voltando aí nas últimas aulas, estudou um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento, conversou bastante sobre a forma como ela era feita, a forma como ela era desenvolvida, como ela era aplicada nas empresas, qual era o passo a passo para a aplicação dessa estratégia de pesquisa e desenvolvimento, para a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento. A gente viu que os fluxos, por exemplo, para alcançar uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento podem ser diversos. Eles podem advir da parte externa da empresa, eles podem advir de benchmark, eles podem advir de pesquisas que podem ser desenvolvidas diretamente pela empresa ou até mesmo contratada de outras empresas, eles podem advir de informações. Então, existem vários cenários, né? E a gente agora vai conversar um pouquinho sobre o cenário da pesquisa e desenvolvimento no Brasil, no nosso país. E de que forma que a gente pode enxergar isso dentro da nossa gestão de pesquisa e desenvolvimento. E aí, a primeira colocação que eu fiz foi que muito do que a gente vai comentar parece política, é política, mas talvez não seja política. Mas ainda assim é muito válido para que nós consigamos observar qual é o nosso cenário atual hoje no país, tá certo? Para a gente entender esses conceitos de pesquisa e desenvolvimento e entender de que forma isso se aplica ao Brasil, a gente vai ter que voltar em alguns conceitos que nós já estudamos nas aulas anteriores, em 3 deles em específico. O primeiro é que, antes de mais nada, a gente precisa entender que pesquisa e desenvolvimento pode ser feita em qualquer tipo de organização, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, e independente do número de membros ou mesmo de sua abrangência. Então, nós podemos entender, sim, que o governo federal, que o Brasil, né, como organização, ele pode ter uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, que cada um dos ministérios, também como organização, pode ter uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, e da mesma forma, seja essa instituição com ou sem fins lucrativos, pública ou privada, ela também precisa ter uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. E que essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento, ela é nacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa multinacional, a estratégia de pesquisa e desenvolvimento dela vai ser aplicada em todas as suas unidades de franquia. Da mesma forma, quando a gente se refere, por exemplo, a uma organização país. Eu tenho um país e a minha estratégia de pesquisa e desenvolvimento vai ser aplicada em todas as minhas unidades administrativas, ok? Então, a primeira variável é essa,
que qualquer empresa ou qualquer organização, seja ela pública, privada, sem fins lucrativos, com fins lucrativos, independente do seu número de membros ou da sua abrangência, pode sim e deve desenvolver uma estratégia de pesquisa e de desenvolvimento. O segundo ponto que a gente vai voltar e lembrar é que a pesquisa e o desenvolvimento, ele é essencial para a sobrevivência das organizações. Então, independentemente do perfil daquela organização, se ela quer sobreviver, se ela quer se manter no mercado, se ela quer ter uma excelente visibilidade de desenvolvimento, ela precisa investir em aspectos de pesquisa e desenvolvimento. Isso vale não só para um produto se manter no mercado, mas para um governo se manter atuante, mas para uma população se manter em franco desenvolvimento. Isso é válido para todas as perspectivas de entendimento do produto, ok? E o terceiro ponto tem a ver com a origem dos recursos. Como a gente já viu, a origem dos recursos para a execução de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele pode advir de vários patrocinadores, origens, recursos próprios, editais públicos, empréstimos bancários, linhas de crédito específicas de um estado ou de um município, arrecadação, pagamento de folha, enfim, os recursos para implantar uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, eles podem advir de N cenários distintos, ou seja, de várias perspectivas distintas. Essa é a terceira variável que a gente tem que entender, voltando um pouquinho no conteúdo, para especificar como funciona essa trilha de desenvolvimento da pesquisa. Então, esses 3 pontos são os que a gente precisa, de fato, lembrar e tê-los como cativos. Primeiro, qualquer organização pode ter uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Segundo, estratégia de pesquisa e desenvolvimento é necessário para a sobrevivência das organizações. E o terceiro, há uma múltipla possibilidade de origem de recursos. Eu posso ter recursos oriundos de canais próprios, de setores públicos, de empréstimos, de linhas de financiamento específico e até mesmo de recursos internacionais. Ok? Então, esses 3 pontos a gente precisa de fato lembrar. E aí, a gente começa, mais uma vez, relacionando essa crise que a gente está vivendo, que é a crise do Covid, essa pandemia, como foi classificada pela OMS. E a gente se pergunta 2 coisas muito importantes. Primeiro, de onde vem a solução para essa crise? E a segunda, o que esse momento tem a ver com pesquisa e desenvolvimento, como a gente está colocando. A primeira pergunta, de onde vem a solução para a crise, para mim é a mais clara. A gente precisa entender primeiro todos os impactos da crise em todos os setores. Na economia, na saúde, na forma como as pessoas se comportam, no psicológico das pessoas. Isso, na verdade, nada mais é do que uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso entender o que está acontecendo, fazer uma análise do cenário, e com base nessa análise do cenário, eu preciso definir quais são as estratégias possíveis para entregar um melhor resultado. A gente está fazendo uma atividade típica de pesquisa e desenvolvimento. E aí, o que esse momento tem a ver com a pesquisa e o desenvolvimento? Imaginem só vocês, pessoal, que nós temos hoje no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho isso no slide seguinte, a gente tem hoje no Brasil órgãos que são típicos para manter ativa uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento no país. Então, por exemplo, eu tenho o órgão que estuda a economia, ou o centro de pesquisa que estuda a economia. Eu tenho o centro de pesquisa que estuda a saúde. Eu tenho os laboratórios que estudam análises clínicas. Tudo isso é necessário como uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, porque um país como o Brasil, com toda a abrangência que ele tem, precisa de órgãos, ou precisa de laboratórios, ou precisa de pessoas que trabalhem na sua pesquisa e no seu desenvolvimento como uma organização. Ou seja, de pessoas que trabalhem implantando uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento independente da área em que elas atuam, já que todas essas áreas vão contribuir para
o avanço do país. Todas essas áreas vão contribuir para que a gente entenda melhor essa perspectiva de organização do país voltado para o franco desenvolvimento e para a implantação de estratégias de pesquisa e monitoramento. E aí, a gente vai tentar relacionar os fatores dessa crise com a forma como o Brasil enxerga pesquisa e desenvolvimento. Nessa primeira reportagem, por exemplo, aparece o seguinte: com 14 mil testes de coronavírus na fila, demanda do Instituto Adolfo Lutz é o triplo da capacidade atual de análise. Essa reportagem, que é do mês de março. Dentro desse mesmo mês de março, eu tenho uma outra reportagem embaixo que diz o seguinte: Saúde e CNPq investem em pesquisas sobre o novo coronavírus. Olha que legal, que coisa mais interessante. A gente tem um problema. Esse problema, como acontece nas empresas, ele é um problema estrutural. Então, eu tenho um problema que é na saúde, como se fosse um processo dentro dessa empresa gigantesca que é a Organização do Brasil. Esse problema na saúde, ele vai impactar outros setores da economia. E aí, do nada, o governo resolve investir em pesquisa e desenvolvimento sobre o problema, ou seja, sobre o coronavírus. Nessa segunda reportagem, ele está colocando, basicamente, que o governo vai investir porque existe o problema. E lá de cima, ele assume uma falha. Então, lá em cima, a gente tem o Adolfo Lutz, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, ou seja, é um órgão vinculado à Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, que é voltado especificamente para o estudo de pandemias, para o estudo de proliferação de vírus, para o estudo de vários problemas sociais voltados à saúde, e que ele não tinha os recursos necessários para, por exemplo, fazer a quantidade de testes que estava sendo demandado pelo governo. Então, imaginem só que a gente tem duas perspectivas. A primeira é o cenário do Instituto Adolfo Lutz, que não tinha os investimentos necessários para desenvolver pesquisa e desenvolvimento, e o segundo, o CNPq, que logo após essa pandemia resolveu tirar dinheiro do bolso e investir em pesquisa e desenvolvimento. Vocês devem lembrar que nas nossas aulas nós conversamos muito sobre isso, que muitas vezes as empresas só resolvem investir em pesquisa e desenvolvimento quando elas já estão com o problema. Isso é a coisa mais errada a se fazer, porque quando eu já estou com o problema, eu tenho uma dificuldade muito grande de resolvê-lo. E, ao mesmo tempo, eu trabalho às cegas, porque eu não consigo enxergar o entorno. Eu estou focado em resolver um problema em específico. Então, estratégia de pesquisa e desenvolvimento, até mesmo a um nível de organização como o Brasil, é você entender que o tempo inteiro você tem que destinar recursos, você tem que desenvolver pesquisas, você tem que monitorar, você tem que manter os equipamentos em funcionamento para que quando você precise daquele resultado de pesquisa e desenvolvimento, você tenha ele em mãos. E essa é uma das variáveis que a gente vai colocar, que a pesquisa no Brasil, ela tem sido completamente desvalorizada ou colocada em segundo plano. Nesse slide seguinte, a gente tem mais duas reportagens. A primeira fala aqui: ministro promete medidas de emergência para socorrer empresas aéreas. E a segunda tem: revisada por cientistas, vacina contra a Covid-19 se mostra promissora. Nessas duas perspectivas, a pesquisa e desenvolvimento existem e estão claras para que a gente possa entendê-las. Se alguém desenvolveu, por exemplo, uma vacina contra o Covid-19 em alguma parte do mundo, é óbvio que essa pessoa demandou tempo, espaço, estudos, recursos e análise. Esses itens todos, pessoal, só existem quando se há uma pesquisa. E a gente sabe o quanto isso é caro. Então, de onde vem ou de onde adveio o recurso para que esses pesquisadores desenvolvessem uma vacina que é um interesse de utilidade pública? Óbvio, essa reportagem refere-se a centros de pesquisa que receberam investimento de dinheiro
público para pesquisar e para encontrar resultados que eram de interesse comum. Essa destinação de recursos públicos para determinadas áreas em específico, finalidades em específico, nós chamamos de alocação de recurso. E ela permite que o governo como um todo, o país como um todo, esteja dentro de uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Na primeira reportagem, que é de economia, fala-se a mesma coisa e parte-se da mesma perspectiva. O ministro, Paulo Guedes, ele não pode tomar decisões com base no que ele acha. Então, é óbvio que ele tem um departamento específico dentro do ministério que faz o estudo de como o cenário está, de como as empresas estão, de qual é o percentual de perca das empresas, de qual é o percentual de perca de empregos. E é com base em todos esses estudos e nas progressões deles que o Paulo Guedes toma decisões sobre como levar a economia em um período de crise. Então, existe por trás dele um órgão de pesquisa e desenvolvimento que é vinculado ao Ministério da Economia. O que eu estou querendo colocar para vocês é que o Brasil, como uma organização, ele também vai ter uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. E que essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento, em alguns setores em específico, em algumas frentes em específica, ela é muito organizada. Em outras, ela não é. E a gente vai entender um pouquinho sobre essas duas perspectivas e como elas vão se desenvolvendo, ok? Como é que funciona, então, essa trilha da pesquisa e do desenvolvimento, como a gente está colocando? Para entendermos melhor a importância da variável pesquisa e desenvolvimento, é muito necessário que a gente entenda de que forma os processos decisórios são tomados. Toda e qualquer empresa ou órgão público-privado precisam buscar a sua sobrevivência e, acima de tudo, a sua sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É você definir uma forma de fazer o processo e garantir que essa mesma forma que você está desenvolvendo possa ser praticada daqui a alguns anos sem nenhuma perca e obtendo os mesmos resultados. Então, essa palavra sustentabilidade nada mais é do que a capacidade de você poder criar um processo, um produto, um serviço ou uma forma de agir que possa ser replicada daqui a alguns anos sem nenhuma perca e com os mesmos resultados. Essa é a capacidade de levar algo adiante, ou seja, nós chamamos de sustentabilidade. Quando nós nos referimos ao termo sobrevivência, essa sobrevivência é a capacidade de adaptabilidade. E a sustentabilidade é a capacidade de progressão ao longo do tempo. Quando nós analisamos aquelas reportagens anteriores, nós podemos observar, por exemplo, menção a diversos órgãos de pesquisa que são mantidas pela iniciativa pública e regidos para que o processo de pesquisa e desenvolvimento no país aconteça com esse quesito de sustentabilidade, ou seja, ao longo dos anos e por um longo tempo. Nesse momento, duas perguntas são mais importantes para a gente. Primeiro, quais são essas perspectivas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil? E a segunda, será que elas são suficientes ou será que elas precisam de mais investimento? Então, essas duas perguntas em específico é o que a gente precisa entender para levar à frente essas nossas discussões. Quais são as perspectivas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil? E será que elas são suficientes? Ou será que elas precisam de um pouco mais de investimento? Essas são as duas variáveis principais. Então, a gente parte do pressuposto de que, para entender a saúde, você precisa de pesquisas médicas. Para entender a economia, você precisa de pesquisas econômicas. Para entender o clima, você precisa de pesquisas de clima ou de previsão de tempo. A pesquisa, na verdade, pessoal, ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. O processo de pesquisa e desenvolvimento, ele é utilizado diariamente por órgãos governamentais e institutos diversos, cujo trabalho vai servir de referência para a tomada de decisão que podem afetar o futuro de todo um país ou até mesmo salvar ou condenar a vida de toda uma nação.
Mais do que falar sobre a vida de um produto ou de um serviço, a pesquisa e desenvolvimento podem falar sobre a vida de milhares de pessoas. Então, tudo o que a gente hoje recebe de resultado, recebe de posicionamento do governo, recebe de entendimento do mercado, isso tem por trás uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Há um projeto de pesquisa e desenvolvimento, há um contínuo de pesquisa e desenvolvimento que permite que isso tudo seja analisado. Quando nós falamos, por exemplo, que o Brasil vai sentir o impacto da crise em tanto tempo ou em determinado tempo, a gente entende que há uma pesquisa e uma estratégia de desenvolvimento que já foi levantada, que analisou os impactos econômicos, que analisou a perspectiva de quantos empregos seriam desligados, que analisou a perspectiva do tempo necessário para que aquilo fosse recuperado e que analisou a perspectiva até mesmo do quanto de valor aquilo deixaria de movimentar. Tanto que já foi, por exemplo, redimensionado o índice de crescimento do PIB do Brasil. Então, tudo isso, todo esse trabalho, todos os resultados, tudo que é colocado, tem por trás um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente vai concluir com essa aula de hoje é que, por trás de cada processo, por trás de cada tomada de decisão, existem órgãos de pesquisa e desenvolvimento ou uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento que é praticada, seja isso na iniciativa pública ou na iniciativa privada. E, em específico, falando de estratégia governamental, ou seja, da forma como nós governamos o país, como nós governamos os órgãos, ou como os órgãos, na verdade, governam o país, existe, sim, uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento por trás da operação de cada um desses órgãos, ok? Um exemplo muito simples, que a gente nunca associa, mas que é muito comum, é, por exemplo, a Moça do Tempo. Alguém aqui já se perguntou, por exemplo, de onde vêm as informações da Moça do Tempo? As informações da Moça do Tempo vêm da FUNSEMI. A FUNSEMI nada mais é do que uma instituição de pesquisa e desenvolvimento vinculada ao governo do estado do Ceará. Então, o que é a FUNSEMI? A FUNSEMI é um órgão de pesquisa e desenvolvimento que vai analisar a forma como se comportam as chuvas, como se comportam o clima, para que eu possa tomar decisões referentes ao agronegócio e ao processo de irrigação, que são duas variáveis altamente sensíveis para as pessoas que moram no estado do Ceará e para os investimentos do governo do estado. Então, eu tenho um órgão de pesquisa e desenvolvimento que vai servir de base para a tomada de decisão lá na frente pelo governo. Essa é a relação. Da mesma forma, se a gente tivesse que parar para se perguntar quem pagaria pela informação da FUNSEMI, ninguém pagaria, a não ser o governo. Porque essa é uma informação de utilidade pública. Você, por acaso, se propuseria a pagar um valor em específico na sua conta de água, na sua conta de energia, para saber se vai chover ou deixar de chover no dia seguinte? Não, porque essa informação para você não é uma informação que serve para a sua tomada de decisão, a não ser para o fato de você saber se vai levar um guarda-chuva ou deixar o guarda-chuva em casa. Fora isso, para a sua tomada de decisão, ela não é essencial. Porém, ela é uma informação essencial de utilidade pública, porque ela serve para informar as pessoas e ela também serve para a tomada de decisões do governo. Então, a FUNSEMI é um órgão de pesquisa e desenvolvimento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e que presta informações que vão servir de base para a tomada de decisão. Se vocês nunca pararam para refletir o quanto a Moça do Tempo do jornal era uma representação desses órgãos de pesquisa e desenvolvimento institucional, agora vocês sabem que isso tem muito a ver com a forma como nós percebemos aí a estratégia política do país e essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento no país. Tá bom? Lembrando apenas para vocês, qualquer dúvidas que vocês tenham, quaisquer colocações,
professor está online aqui no chat, você manda pelo chat, o professor vai ler aqui a pergunta e vai responder para todo mundo, tá bom? Dessas instituições que a gente tem nesse slide, pessoal, qual dessas instituições vocês em específico conhecem? A gente tem aí o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que é o MCTIC. Ao lado dele a gente tem o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnico, e a CAPES, que é o Conselho de Aperfeiçoamento do Ensino Superior. A gente tem lá embaixo a FAPESP, que é do governo do estado de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, que a gente comentou em uma reportagem lá em cima, a gente tem a FUNCAP e a gente tem o IPES, certo? Que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Científicos do Estado. Essas instituições todas, pessoal, nada mais são do que instituições que visam desenvolver o trabalho institucional de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Algumas delas vinculadas a nível nacional e outras vinculadas a nível estadual. Por exemplo, o MCTIC é o órgão, é o ministério, né, na verdade, que regula todas as demais agências de fomento de pesquisa e desenvolvimento. Então, tudo que você imaginar de agências de pesquisa e desenvolvimento vão estar vinculadas ao MCTIC, principalmente na área de pesquisa científica, ok? E o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é o destinatário dos recursos. Então, ele recebe os recursos do MCTIC, em sua grande parte, e ele cria editais voltados à pesquisa e gere as bolsas e os recursos que são destinados para pesquisa e desenvolvimento em várias instituições ao longo do Brasil inteiro. Embaixo, a gente tem as estaduais. A FAPESP e o Instituto Adolfo Lutz são do governo do estado de São Paulo. A FAPESP é uma fundação para o desenvolvimento da pesquisa no estado de São Paulo. Então, o governo de São Paulo ele destina recursos para a FAPESP e a FAPESP destina recursos para os centros de estudo. O Instituto Adolfo Lutz é um dos centros de estudo do estado de São Paulo, certo? Fora o Adolfo Lutz, professor, que cuida de saúde, quais são os outros institutos? Diversos. A gente tem, por exemplo, o equivalente à FUNSEMI, lá no estado do Ceará, lá no estado de São Paulo, que é o órgão que cuida da parte de clima. A gente tem o Instituto de Análise de Agronegócio, lá em São Paulo. A gente tem uma infinidade de instituições. E aqui no lado direito de vocês, a gente tem a FUNCAP, que, para quem não sabe, é a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa. Esse órgão existe, ele fica ali naquela avenida que segue para o Via Sul, não na Washington Soares, na outra que vem aqui pelo Castelão. Ele fica naquela avenida e ele, teoricamente, recebe os recursos do governo do estado do Ceará para destinar também as estratégias de pesquisa e desenvolvimento que são feitas em específico e em especial pelo governo do estado, tá certo? Para que vocês conheçam um pouquinho dessas instituições. Acredito eu que vocês não conheçam ou não conheceriam muitas delas, ou talvez até sim. Mas todas elas, pessoal, são essenciais para a gente entender de onde podem advir recursos, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento. Professor, essas instituições, elas dão dinheiro, elas fomentam somente iniciativas públicas? Elas servem somente para pesquisa e desenvolvimento de órgãos públicos? Não. Elas também fomentam iniciativas privadas. Então, eu tenho uma empresa que está desenvolvendo um estudo sobre petróleo e gás, que é algo que é muito importante para o Brasil, porque é uma das principais fontes econômicas. Então, provavelmente eu encontre, dentro dos editais do CNPq, um edital que vise fomento de pesquisa em petróleo e gás. Qual é o bom, pessoal, dessas pesquisas desenvolvidas pelo CNPq, patrocinadas pelos MCTIC, pela FUNCAP, pela CAPES ou por qualquer um outro desses órgãos? Todas essas pesquisas são obrigatoriamente compartilhadas com o governo. Então, tudo o que é desenvolvido por esses institutos de pesquisa, teoricamente, é patrimônio do brasileiro, é patrimônio do contribuinte. Então, é recurso do contribuinte destinado à pesquisa e desenvolvimento e que serve para o contribuinte. É como, por exemplo, o Instituto Adolfo Lutz, que recebe um determinado valor
para manter as suas pesquisas em saúde pública, mas que nesse momento está servindo à comunidade realizando os testes do Covid-19. Então, essa é a perspectiva real. É como, por exemplo, o Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Federal do Ceará, que recebe um recurso da FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, e que nesse momento também está destinando a sua mão de obra, o seu maquinário, os seus equipamentos a realizar testes da Covid-19 para agilizar o processo de resultado do governo do Estado. Então, tudo isso, todos esses órgãos, todas essas instituições têm uma finalidade muito simples, que é de estimular a estratégia de pesquisa e desenvolvimento no país. Isso de forma estrutural, ok? Para que a gente entenda um pouco mais sobre esse cenário, a gente tem que saber que o Brasil hoje ele possui institutos de pesquisa que vão ser públicos e outros que vão ser privados, além de empresas que também vão desenvolver pesquisa, certo? O nosso cenário hoje é o seguinte: em uma sociedade hiperconectada, a principal moeda de troca é a informação. Então, gerar conhecimento ou ter conhecimento é a nossa principal moeda de troca. Mais do que deter riquezas materiais que talvez demandassem tempo e espaço para agrupar, os detentores do conhecimento podem acumular centenas de trilhões e ainda manter uma posição de vanguarda no mercado. Então, por que é importante esse fomento e essas estratégias de pesquisa e desenvolvimento? Porque elas garantem a vanguarda do país, fazem o país economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, manter uma posição de vanguarda no mercado. E aí tem essa pergunta, que é a pergunta de R$1 milhão, que está aí abaixo para vocês. Vocês já se perguntaram quanto vai ganhar de dinheiro o instituto, laboratório ou o país que conseguir desenvolver o primeiro protótipo de vacina contra a Covid-19? Nesse momento, pessoal, os órgãos de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde no mundo inteiro estão se debatendo. Óbvio, para ajudar a humanidade, para buscar a solução do problema. Mas, professor, será que é só para isso que eles estão se debatendo em busca de um resultado? Não, não é só para isso. O país hoje que desenvolver uma vacina contra a Covid-19, ele vai pegar a crise e vai automaticamente sair dela. Porque quem tem esse recurso, ou quem tem essa tecnologia, vai passar à frente dos demais e vai lucrar muito vendendo essa ideia, esse protótipo, ou mesmo esse serviço clínico, o produto final, né, que é a vacina. Então, imaginem vocês que todo mundo está na crise, está todo mundo no mesmo barco, todos os países estão ruins, todas as comunidades estão afetadas, todo o cenário global está ruim. Mas o primeiro país que conseguir desenvolver o primeiro protótipo de vacina que for funcional e que for aprovado, esse país vai ganhar em exportação um grande valor monetário e vai poder entrar em um processo de recuperação muito mais rápido do que os demais países que ainda continuam na crise e que ainda assim vão ter que investir um grande valor para poder comprar essas vacinas ou adquirir esses produtos. Então, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de estratégia de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente não está falando só disso, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando do quanto a contribuição de pesquisa e desenvolvimento pode ser proveitosa para o país, para as pessoas e para as organizações, tá certo? Então, essa é uma das principais variáveis que a gente traz à tona nessa nossa discussão. E aí, ó, tem mais 2 anúncios aí que eu queria que vocês dessem uma olhada. O primeiro dele diz o seguinte: coronavírus. O governo do Brasil destina 50 milhões para pesquisa sobre o coronavírus. Chamada Pública Nacional de Pesquisa será publicada no site do CNPq, agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, embaixo, tem já o anúncio da chamada. O MCTIC lança a chamada pública para incentivar a produção de equipamentos de produção individual e equipamentos de proteção coletiva
para a biossegurança de equipes médicas e hospitalares contra o coronavírus. E eu pergunto para vocês, pessoal, o que é que essa notícia ou que esses editais têm de errado? O que esses editais têm de errado? O que a gente pode observar neles que, na verdade, causa na gente um pouco de incômodo? Quando a gente fala de uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, a gente fala em se anteceder ao problema. Quase sempre a gente coloca dessa forma. Nós queremos nos anteceder ao problema. E olhando para esses editais, a gente pensa que a gente primeiro esperou o problema chegar para depois resolver investir. Ou para depois resolver lançar algo que contribuísse para que a pesquisa e o desenvolvimento saísse do papel. Então, a gente primeiro esperou não ter equipamento de saúde para motivar os laboratórios de pesquisa, as frentes de trabalho, os grupos de estudo a desenvolver equipamentos de proteção individual para os médicos. A gente primeiro esperou acabar para depois lançar. A mesma coisa com o valor destinado às pesquisas contra o coronavírus. A gente já sabia que ele iria chegar em algum momento e a gente esperou primeiro ele chegar para depois lançar um edital de investimento para que os laboratórios conseguissem pesquisar vacinas, testar produtos, conseguir fazer testes em busca de uma solução de saúde para isso. Então, a gente tinha um projeto de pesquisa e desenvolvimento voltado à área de saúde, que poderia ter sido colocado em prática bem antes, mas que, infelizmente, só está saindo do papel agora, quando a gente já tem o problema para tratar e muito menos tempo para executar. Então, basicamente, eu acho que essa é a principal controvérsia desse anúncio e dessa notícia. Existe uma variável muito importante que a gente tem que levar em consideração nessa colocação, certo? Que é o fato de que, quando nós trabalhamos com recursos em uma empresa privada, a gente quase sempre tem mais facilidade e mais fluidez para obter o recurso, para lançar o edital e para fazer o processo. Isso é muito claro. E quando a gente fala de um edital público, de uma verba pública, a gente tem muito mais burocracia para lançar o edital, destinar o recurso, aprovar a organização, conseguir transferir o valor para a organização de pesquisa e desenvolvimento, para que somente depois disso ela consiga desenvolver de fato a melhoria ou a proposta ou o estudo no qual ela foi aprovada. Então, basicamente, a gente tem, como Organização Brasil, essa dificuldade limitadora. A destinação de recursos demora muito mais, o processo para a contratação das instituições de pesquisa e desenvolvimento demora muito mais, e automaticamente o recebimento do recurso financeiro para que essas instituições de pesquisa e desenvolvimento consigam fazer o seu trabalho demora mais a chegar e é muito mais escasso. Então, a gente tinha uma realidade de investimento em pesquisas de saúde no Brasil para monitorar o desenvolvimento muito baixo, e com essa crise do Covid, a gente findou tendo, né, o Brasil, como uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, findou a ter que liberar um valor alto e, ao mesmo tempo, vários editais para tentar contornar o problema, para tentar entender o motivo pelo qual aquilo tudo estava acontecendo. Então, fica aí essa reflexão que é muito importante, de entender que as chamadas estão corretas, que o valor de recurso destinado também é correto, mas que elas estão acontecendo muito posterior ao problema. Isso mostra que a estratégia de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, principalmente para essa área de saúde, que é o que a gente está colocando, questionando aqui, ainda é muito falha. Ou seja, está muito aquém do que poderia ser de melhor resultado para a população. Ok? Mais uma vez, quem tiver algum comentário, dúvida, pergunta, pode mandar aqui no chat. Eu vou estar respondendo diretamente para vocês aqui na aula. A dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Até aqui, pessoal.
com relação à forma como a gente enxerga a Organização Brasil, a forma como a gente entende pesquisa e desenvolvimento dentro, né, dessa organização. Está clara para vocês? Tudo certo? A gente vai falar agora algumas nomenclaturas, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, tá bom? Para que a gente possa memorizar os nomes e, ao mesmo tempo, conhecer os principais órgãos de fomento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no nosso estado, que é o Ceará, são esses que estão listados aí. Eu tenho a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eu tenho o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E tenho o MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Quem é que é o detentor geral de recursos, professor? É o MCTIC, é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Ele é o ministério vinculado ao governo federal, que recebe recursos específicos para a área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente na variável científica, ok? E abaixo dele, eu tenho 2 órgãos que regulam a distribuição desses recursos aos institutos de pesquisa e desenvolvimento, que é a CAPES e o CNPq. A CAPES destina recursos a pesquisadores de nível superior, certo? E o CNPq, por sua vez, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o CNPq, ele vai destinar recursos de pesquisa e desenvolvimento não só às instituições de nível superior, mas também a pesquisadores sênior, também a bolsas de doutorado, também vai destinar recursos a institutos de pesquisa privados, em empresas, ele vai destinar recursos a pesquisas no ensino médio, a feiras científicas, a tudo que pode gerar conhecimento. O CNPq vai destinar recursos para fomentar a ideia de pesquisa e de desenvolvimento estrutural no Brasil. Professor, o que é pesquisa e desenvolvimento estrutural? São todas as pessoas, todos os órgãos, todos os pesquisadores, pensando de forma unificada para criar conteúdo, para gerar desenvolvimento, para gerar inovação. Essa é o que nós chamamos de pesquisa e desenvolvimento estrutural no país, ok? E aqui no Ceará, a gente tem o nosso órgão regulador, que é a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A FUNCAP também destina recursos para a área de pesquisa e desenvolvimento em várias frentes de trabalho. Por exemplo, eu comentei da Mulher do Tempo. Eu comentei da Mulher do Tempo lá em cima, né, que era a FUNSEMI. Professor, a FUNSEMI é mantida por quem? A FUNSEMI é mantida pelo governo do estado do Ceará e tem recursos da FUNSEMI que circulam por dentro da FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ok? Então, todas essas frentes que são voltadas à pesquisa e desenvolvimento passam pela FUNCAP. Professor, e como é a relação de autonomia dessas organizações? Cada uma delas, pessoal, tem os seus critérios para destinar os recursos públicos. Então, por exemplo, a FUNCAP, o governo do estado do Ceará, vai definir quais são os objetivos organizacionais daquele período de trabalho ou daquela gestão, e a FUNCAP vai criar editais que visem ou que estejam de acordo imediatamente e diretamente com o objetivo organizacional daquela gestão do governo, ok? Então, por exemplo, qual é o slogan do nosso governo do estado? O governo do estado do Ceará, novas ideias, novas conquistas. Se o governador disse que a prioridade do governo dele era a educação, o desenvolvimento empresarial e a economia criativa, a FUNCAP vai destinar recursos à área de pesquisa e desenvolvimento que fomentem especificamente aquelas frentes de trabalho do governo, certo? Então, é basicamente isso. Esses órgãos, eles destinam recursos necessários para manter a estratégia de pesquisa e desenvolvimento no município, no estado e no país, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham sobre essas nomenclaturas e a forma como elas se relacionam, é só vocês perguntarem. Mas, basicamente, o MCTIC tem os órgãos da CAPES e do CNPq
abaixo dele. E aí é como a gente já comentou, né? Lá tem os nomes das instituições, e aí eu volto de novo aqui com esse slide. Quais das instituições abaixo você conhece, né? Quantas dessas que a gente comentou lá, você escutou falar ou você sabia que existiam? Será que a gente, de fato, como aluno, como professor, como pesquisador, como cidadão, conhecia essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento do governo? Ou será que a gente achava antes um pouco de fazer essa disciplina ou de estar nessa disciplina que esses órgãos era só para poder gastar dinheiro público com coisa que não tinha nada a ver, que não tinha serventia para nada? A gente vai moldando esse nosso pensamento, essa nossa forma de enxergar, essa nossa forma de perceber com o passar do tempo, em virtude disso, da capacidade que a gente tem de entender o quanto a pesquisa e desenvolvimento são essenciais para a nossa sobrevivência e para manter o Estado funcionando e para ter um processo de tomada de decisões efetivo. Então, tudo isso, todas essas organizações passam a ter um pouco mais de sentido quando a gente entende o real valor da pesquisa e desenvolvimento dentro do nosso cenário. E para que vocês tenham uma ideia, a gente pode se perguntar, professor, mas quantas instituições de pesquisa e desenvolvimento a gente tem no Brasil? Gente, são pelo menos, já categorizadas aí na pesquisa web, 159 instituições, né? A gente tem 159 institutos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, em diversas áreas que vocês possam imaginar. Medicina, pesquisa de inovação, fundações de pesquisas econômicas, pesquisas relacionadas a turismo, relacionadas à odontologia, oncologia, saúde pública, geografia, história de determinadas regiões, estudos de periferia, enfim, biocombustíveis. A gente tem uma infinidade de institutos de pesquisas no Brasil que são mantidos por essas instituições maiores, né, que alocam os recursos governamentais e que também são mantidos, em algumas vezes, até mesmo pela iniciativa privada, mas existem centenas e milhares deles, e todos eles com um único objetivo: fazer com que a estratégia de pesquisa e desenvolvimento no país torne-se algo estrutural, ou seja, que ela continue se desenvolvendo, descobrindo, pesquisando, para que quando nós tivermos um problema, ou quando nós estivermos com um problema emergente, a gente já tenha outros tantos resultados para dar para a sociedade. Qual é o viés principal de funcionamento dessas instituições de pesquisa? Elas obrigatoriamente, devem atender interesses de determinados grupos. Então, ninguém pode desenvolver uma pesquisa para seu interesse próprio. Ele tem que atender o interesse de determinado grupo da sociedade, de determinado grupo de convívio social, ou até mesmo de determinada finalidade organizacional. Então, essa é a prima, né, o primor e a essência dessas instituições de pesquisa do Brasil, que são diversas. Se vocês pararem para observar também, muitas dessas instituições de pesquisas que a gente tem listadas aí, possuem, às vezes, vínculo com universidades, com centros universitários, com institutos federais e com outras instituições de ensino. E aí, como é que a gente vai definir esse caso de amor, por exemplo, que existe entre pesquisa e desenvolvimento e as instituições de ensino no Brasil? O que acontece hoje, na verdade, pessoal, e se a gente tivesse que explicar como é que funciona essa relação entre órgãos de fomento, instituições de pesquisa e instituições de ensino, a gente teria um briefing que nos diria exatamente o que está exposto aí nesse slide, né? Os estados e a União, eles precisam obrigatoriamente destinar um percentual da sua arrecadação para o fomento à pesquisa e o desenvolvimento. Esse termo fomento, como eu já coloquei para vocês, significa apoio financeiro a qualquer entidade que desenvolva pesquisas que vão contribuir para quaisquer finalidades, em especial pesquisas que atendam à aquisição de tecnologia ou de conhecimento sobre assuntos que são de interesse comum do Estado ou de determinados grupos. Sendo assim, no Brasil, o órgão nacional de referência para a destinação de recursos da União é
o MCTIC, como eu comentei, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que junto ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, vão destinar recursos públicos à pesquisa e desenvolvimento em várias frentes no Brasil inteiro. E no Ceará, a gente tem a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é vinculada à CCTES, que chama-se Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, que é do governo do Estado, e que vai cuidar das principais destinações de recursos do Estado, principalmente voltadas aos objetivos organizacionais daquela gestão estadual. E aí, por fim, a gente se pergunta como que se dá a relação, por exemplo, entre as instituições de pesquisa e as instituições de fomento. Na iniciativa privada, grandes centros de referência também se tornaram detentores de grandes resultados. No Brasil, também atuam empresas privadas que possuem um DNA específico voltado para a pesquisa, e o objetivo delas é muito simples: descobrir primeiro para obter a patente e a exclusividade sobre o processo de execução e comercialização daquela inovação ou ideia. Então, vocês podem se perguntar, professor, então existem empresas no Brasil que vivem só de pesquisa e desenvolvimento? Sim, pessoal. Elas pesquisam e desenvolvem de forma antecipada para que elas possam deter as patentes, deter as formas de trabalho, e o lucro delas é em cima do conhecimento. Então, elas vendem o conhecimento que elas adquiriram em determinado processo de pesquisa e desenvolvimento. Dentre esses principais centros de referência privada de pesquisa no Brasil, tem alguns que são bem conhecidos, como a IBM, como a Companhia Vale, como a GE, como a própria Whirlpool, que são empresas internacionais que atuam no Brasil, em sua grande maioria, e que desenvolvem pesquisa aqui no país. E, pasmem, essas empresas lucram muito mais com o Estado do que mesmo com outras empresas de iniciativa privada. Então, por exemplo, digamos que a IBM fez uma análise de dados, estatística, para avaliar a população do Brasil. Ela vai pegar esse dado, ou essa análise de dados, e ela vai vender para o Ministério Público para que eles possam utilizar aquelas informações no processo de tomada de decisão de destinação de recursos ou de criação de projetos sociais ou de coisas similares. Então, todas essas instituições, pessoal, esses institutos de pesquisa, eles existem também e sobrevivem da venda de ideias. Então, por exemplo, eu tenho uma eleição municipal, certo? E aí o governo quer saber como é que está a pesquisa de intenção de voto. E aí eu não quero me basear só naquela pesquisa que é feita lá pelo Instituto Nacional, né? Então eu vou contratar uma empresa de pesquisa de dados, que é local, que vai fazer a pesquisa para mim e vai me dar um resultado. Aquilo me é vendido, obviamente, não é um serviço gratuito. Aquilo é vendido para o governo do estado, ou é vendido para a prefeitura do município. Da mesma forma, centenas de outras análises que podem ser feitas através de uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento e que essas empresas todas aí vão servir como base. A Vale, a companhia Vale, ela não só tem um setor de pesquisa e desenvolvimento que trabalha para ela, como ela também tem um setor de pesquisa e desenvolvimento que desenvolve pesquisas diversas que podem ser vendidas para outras empresas no mundo inteiro. Então, a Vale, ela hoje tem uma especificidade muito grande em relação ao trabalho com minério. Quando a Vale faz uma descoberta sobre tratamento de algum tipo de minério específico, alguma nova tecnologia, ou cria algum tipo de processo novo, aquilo é utilizado pela Vale e aquilo pode ser vendido como informação que serve de referência para pesquisa e desenvolvimento em outras tantas empresas similares no mundo inteiro. Então, a perspectiva da pesquisa e desenvolvimento, até mesmo nesses centros, né, que são estatais, eles não são somente para consumo próprio. Elas também podem ser vendidas. Então, a ideia das empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento é essa. Elas desenvolvem e elas vendem a patente, vendem a ideia, vendem a inovação, enquanto os que são vinculados a projetos estaduais, que entram com recurso público, têm um aporte financeiro público,
Teoricamente, o Estado é detentor das inovações, das ideias e dos processos que eles desenvolvem. Tá certo? Caminhando aí mais um pouquinho, né? Qual é a posição do Brasil, então, nesse cenário global? Se a gente for analisar por investimento em bilhões de dólares, esse dado de 2018, obviamente, que a gente não tem um dado mais atual, para o Fórum Econômico Mundial, um bom caminho pode ser analisado quando se investe em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o Fórum Econômico Mundial, ele analisa que o Brasil investiu cerca de 42,1 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento no ano de 2018. Essa mesma organização, pessoal, ela lançou uma análise, obviamente, falando sobre como esse investimento em pesquisa e desenvolvimento foi sendo feito ao longo dos anos. E, historicamente, nós investíamos um pouco mais. De 2014 para cá, o número real de investimento em bilhões de dólares, ele foi caindo. Então, para a organização do Fórum Econômico Mundial, ela acredita que quanto mais um país ele investe em pesquisa e desenvolvimento, independente de qual seja a área que ele está investindo em pesquisa e desenvolvimento, maior é a perspectiva de futuro e de desenvolvimento daquela organização ou daquele país, ok? Então, o Brasil em 2018 investiu cerca de 42,1 bilhões de dólares. Ele era o nono em ordem de valor monetário de investimento, certo? E, teoricamente, vinha investindo já muito menos do que nos anos anteriores. De 2014 para 2018, houve uma queda substancial nesse número investido em pesquisa e desenvolvimento no país. Esse número pode até parecer muito alto, mas, na verdade, ele não é. Se a gente for para a segunda análise, que é a análise em relação à proporção do PIB, o Brasil some dos 10 primeiros colocados e até mesmo os Estados Unidos, que é considerado como referência em pesquisa e desenvolvimento, ele quase que some. Então, o Brasil investe um valor alto, mas aquele valor é um percentual muito irrisório referente ao PIB, ok? Que é o Produto Interno Bruto do país, que é a soma de todas as riquezas do país. Se a gente for analisar o percentual de investimento do Brasil em relação ao PIB, ele não aparece entre os 10 primeiros do mundo. O ranking primário é da Coreia do Sul, que investe 4,3% do valor do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. E aí, no 10º colocado, já bem abaixo, tem os Estados Unidos investindo apenas 2,7% do PIB, voltando esse valor aí para a área de pesquisa e desenvolvimento, ok? Para a gente entender um pouquinho sobre a relação de quanto o Brasil investe, de como ele está posicionado e do quanto isso equivale ao valor real do PIB. Professor, sendo assim, então o Brasil investe pouco em pesquisa e desenvolvimento? Investe pouco, mas não investe tão pouco, né? A gente tem outros países do mundo que investem ainda menos em pesquisa e desenvolvimento. Mas um país como o Brasil, e com a perspectiva de PIB que ele tem, deveria investir pelo menos 2,5% do PIB de volta em pesquisa e desenvolvimento. Porque o que nós precisamos entender, até uma das pesquisadoras comentou ontem no Fantástico, é que pesquisa e desenvolvimento não é gasto, é investimento para minimizar problemas futuros. Então, pesquisa e desenvolvimento não é gasto, é investimento. Tá bom? Que mais? Existe uma relação muito próxima, gente, de instituições de ensino e pesquisa e desenvolvimento. Se a gente tivesse que definir um local onde a maioria dos conhecimentos são gerados, acessados ou compartilhados, teoricamente, nós indicaríamos que esse local era a faculdade. Então, desde o surgimento da premissa do ensino baseado no tripé, ensino, pesquisa e extensão, que é essa ideia universitária entre esses três pilares de ensino, pesquisa e extensão, as universidades, os centros universitários e as faculdades, elas passaram a ser consideradas os espaços mais propensos para a geração de inovação e para o franco desenvolvimento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Sob essa perspectiva, as instituições criaram centros de referência de pesquisa que são vinculados às suas dependências e que são capazes de gerar grandes volumes de informação
e gerar grandes contribuições para a pesquisa e o desenvolvimento do país. 2 exemplos dessa brilhante parceria entre instituições de ensino e fomento e o governo é, por exemplo, o Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo, né? Que além de ser um hospital universitário da USP, que é a Universidade de São Paulo, também é pioneiro em centenas de procedimentos, testes e pesquisas relacionadas à área de saúde comunitária e ao tratamento de doenças. Então, basicamente, essa parceria entre instituições de ensino e a contribuição para a pesquisa e desenvolvimento do país, ela é muito proveitosa, porque o ambiente das instituições de ensino é o ambiente onde mais se gera conhecimento e é o mais propício para o desenvolvimento dessas estratégias. Então, basicamente, é isso. E aí eu volto novamente para aquela nossa pergunta que deu início à aula, para que a gente possa respondê-la de uma forma diferente, né? De onde vem a solução para a crise, né? O que é que o momento que a gente está vivendo agora tem a ver com pesquisa e desenvolvimento? E a resposta é tudo. Tudo tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. Se o Brasil tem um plano contínuo de pesquisa e desenvolvimento, se esse plano tem os investimentos necessários, se as pessoas continuam desenvolvendo, pesquisando, enxergando novas possibilidades, a gente com certeza passa por essa crise de forma muito mais rápida e de forma muito menos sofrida, por assim dizer. E a gente aprendeu durante a aula que esse momento tem tudo a ver com pesquisa e desenvolvimento, tanto que o governo criou centenas de editais para fabricar máscaras, para motivar as pessoas a procurarem soluções para a saúde, para pensar em soluções comunitárias para a resolução de problemas que estão acontecendo socialmente, e tudo isso pelo simples fato de que a única forma de ultrapassar essa crise é tendo como base uma vasta pesquisa e um vasto desenvolvimento organizacional, que tem que ser feito de forma gradativo, que tem que entender o atual cenário e que tem que criar aí perspectivas de como esse serviço, que é o Brasil, vai se posicionar ao longo dos próximos meses e ao longo dos próximos anos. E com quanto tempo esse país, essa organização, vai estar de volta no mercado com o melhor cenário, com a melhor economia e com a melhor saúde para as pessoas que fazem parte dela. Então, basicamente, a gente pode analisar o país como sendo uma organização e analisar todas as estratégias de pesquisa e desenvolvimento organizacional do Brasil como sendo um fomento à ciência e tecnologia e como sendo uma estratégia para manter o país nos trilhos. E a gente viu o quanto isso é importante, acima de tudo, para que a gente consiga desenvolver essa estratégia. Então, para que a gente possa concluir, essa estratégia, né, de pesquisa e desenvolvimento, ela traz para a gente algumas conclusões. A gente precisa desenvolver pesquisa e desenvolvimento e fomentar as iniciativas para que a gente consiga diferir aí o cenário entre fracasso e sobrevivência. Então, quanto mais a gente estimular as estratégias de pesquisa e desenvolvimento, quanto mais o governo investir em pesquisa e desenvolvimento e nos seus institutos de pesquisa e desenvolvimento, mais é a perspectiva de nós termos um cenário de sobrevivência de forma muito mais tranquila. E estar um passo à frente e se adiantar às necessidades dos consumidores, aos problemas econômicos, assim como ter um rápido potencial de resolutividade no tratamento de questões estruturais ou de problemas sociais que aparecem, é fundamental para ultrapassar os desafios com maior agilidade. Então, quanto mais base em pesquisa e desenvolvimento o Brasil tivesse ou tiver nesse momento, maior vai ser a possibilidade dele resolver os problemas estruturais, entender como ultrapassar esse momento e superar esse desafio com mais agilidade. Sendo assim, fica aí a minha última colocação, né? Que em relação à Covid-19, por exemplo, algumas ações poderiam ter sido tomadas de forma antecipada, minimizando aí os efeitos imediatos. Como, por exemplo, se nós tivéssemos a manutenção constante dos equipamentos de laboratório bioquímicos e químicos que possuíam expertise, porém não possuíam maquinário, esse cenário, por exemplo, de testagem do coronavírus no Brasil poderia estar muito melhor do que está hoje.
E ao invés de nós estarmos comprando bilhões de dólares de testes à China, nós poderíamos ter uma capacidade interna de desenvolver esses testes de forma muito mais rápida e talvez até de forma muito mais barata. Mas como nós não tivemos um investimento prévio, né, aqui no Brasil, nesses laboratórios, logo quando o surto começou lá em dezembro ou em janeiro, então automaticamente a esse período, já em meados de abril, né, dia 30 de março foi quando o governo lançou o edital de 50 milhões para poder fomentar o incentivo das pessoas pesquisarem sobre o coronavírus, talvez não seja mais tão interessante quanto era há um tempo atrás. E a gente não ganhou tempo para poder lutar contra a pandemia. Então, o que a gente pode, né, com base nisso tudo, concluir? O que a gente conclui, né, nesse cenário, nesse contexto, nessa forma de pensar? A gente conclui que, mais do que nunca, a gente precisa entender a capacidade de retroatividade do processo de P&D. Então, a P&D ela deve ser entendida como uma constante e não somente ativada quando se há um problema para ser resolvido. Então, como a gente já viu na outra aula, P&D é uma estratégia de cadeia. Quanto mais essa estratégia de cadeia for praticada, melhor a resolutividade, melhor o resultado, melhor a implantação dessa estratégia. Então, se o governo tivesse investido no momento certo, tivesse construído a aprendizagem com o processo, teoricamente nós estaríamos muito mais preparados, tecnicamente falando, tecnologicamente falando, e de material e de conhecimento, nós estaríamos muito mais prontos. Mas agora a gente tem grupos de pesquisa no Brasil inteiro que vão receber um recurso agora em abril para desenvolver algo ainda para os próximos meses. Então, é um investimento que foi feito às vésperas, é necessário, obviamente, mas foi feito às vésperas e já poderia ter sido fomentado há bastante tempo para que os pesquisadores tivessem tempo de desenvolver algo. Graças a pesquisa e desenvolvimento, o país ele pode ultrapassar ou pode superar de forma muito mais rápida os momentos de crise. Assim como nas organizações. Quando nós temos uma boa estratégia de pesquisa e desenvolvimento, a gente sofre menos com as crises, a gente sofre menos com a concorrência, a gente sofre menos com os produtos substitutos, a gente sofre menos quando a gente tem algum problema de fornecimento de material em um processo produtivo. Se a gente tem um bom departamento de pesquisa e desenvolvimento, a gente supera esse problema dentro da empresa de forma muito mais rápida. No governo, não tem nenhuma diferença. Funciona exatamente da mesma forma. Tá bom? Eu vou concluir essa aula de hoje, pessoal, mas eu queria pedir encarecidamente a todo mundo que está na aula, e principalmente aos colegas que não puderam participar, né? Se vocês têm contato com algum, por favor, façam. Eu estava analisando hoje, lá no menu tarefas, vocês sabem que eu coloquei uma atividade que é muito importante lá, e que fala justamente sobre esse cenário da pesquisa e desenvolvimento no Brasil, que é uma reportagem, um vídeo, uma reportagem, e essa reportagem é uma discussão de um dos ministros do governo, junto com um cara que é um bambambam de uma das empresas que trabalha com pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil, de iniciativa privada, e o William Vac, da Rede Globo, faz a entrevista. Então, eu queria muito que vocês, por favor, acessassem a plataforma e fizessem a atividade. Eu só tive uma das atividades entregue, então só uma pessoa entregou a atividade dentro do período. Então, o que foi que eu fiz? Como a nossa aula sobre esse cenário diagnóstico do Brasil era hoje, eu estendi a atividade até o dia 12 de abril. Então, até o dia 12 de abril, vocês vão conseguir responder essa atividade lá pelo portal. É muito simples. Abre o menu tarefas, seleciona a atividade, vai ter um botãozinho azul lá embaixo para você adicionar o arquivo. Você vai lá e adiciona o seu arquivo com os comentários, responde a pergunta, tá certo? É muito importante que vocês façam essa atividade, porque ela é complementar a essa aula, certo? Então, essa atividade lá no portal, ela é complementar a esta aula de hoje. Não deixem de responder, por favor. Eu vou verificar quem está online aqui, vou lançar a presença, e eu queria pedir a vocês, se vocês tiverem alguma colocação, alguma dúvida, podem perguntar, mandem aqui pelo chat, ou abram o microfone, fica a critério de vocês, tá bom? Para que a gente possa sanar todas essas
inquietações. Eu vou verificar aqui só a frequência de vocês por enquanto. Podem ficar à vontade. Da atividade lá, eu só assisti o vídeo, aí falta eu ler o arquivo, né? No vídeo eu não entendi muito bem, não. Só no meio do final, no final é que eu consegui pegar mais ou menos o que eles estavam falando. Porque na verdade, a atividade eu passei um pouquinho antes para esse vídeo de introdução para a aula de hoje. Depois da aula de hoje, você já entende um pouco mais de como é que a gente entende o cenário de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, o que são esses órgãos reguladores que ele fala na entrevista, de que forma esses órgãos ou o governo contribuem para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Então, algumas colocações que ele coloca lá na entrevista, realmente, fora do contexto, possa parecer um pouco deslocado. Mas eu acho que depois da aula de hoje já fica um tanto mais claro, né? Eu vou fazer aqui a chamada, certo? Me fala só uma coisa. Esse 2015-04-725174, tá como convidado. Eu. Como é o teu... Quem é? É Thaís Torres Araújo. Thaís, por que tu não tá acessando pelo portal, hein? É porque essa foi a maneira que eu consegui acessar. Não sei acessar de outro jeito, não. Pois tem como acessar direto pelo Microsoft Teams. Vai lá no menu Turmas. Tu tá acessando pelo Teams, não é? Eu só faço abrir o link e já entra. Só boto para abrir. Eu não sei mexer muito bem, não, nessa plataforma. Tá, depois pode falar direto comigo. Mas assim, tu já tá na turma, eu já verifiquei aqui. E mesmo tu estando na turma, tu entrou como convidada. Então, tu não entrou direto pelo Microsoft Teams, lá pelo menu Equipes. Mas dá para fazer o acesso por lá, tá bom? Só para te falar que tem as duas perspectivas. Quem mais que está como convidada aqui que eu tenho que avisar? A Érica também está como convidada, não está logada direto na turma. Tem que ver se a turma aparece para ela, tá certo? Já lancei aqui a presença também. Pode falar. Eu acessei a aula da semana passada, ontem, e nesse chat da reunião, ele já conta a presença? Porque eu não estava conseguindo acessar por esse histórico. Aí eu tive acesso. Não. Manda para mim, eu vou fazer o seguinte, quando eu terminar de lançar a presença daqui, eu volto lá e lanço a tua presença da aula passada, viu? Pode ficar tranquilo. Tá certo. Obrigada. Eu também assisti a aula passada, viu? Todinha. Tá. Eu também só consigo só dessa maneira. Assistir a aula. Tá, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês, certo? Só para a gente tirar essas dúvidas aí. A gente tem duas formas de acessar o Microsoft Teams. Através de um login próprio e através de um link, certo? O login próprio permite que você baixe o aplicativo do Microsoft Teams no seu computador, acesse com esse mesmo e-mail que vocês estão acessando aqui, que aparece para mim, que é esse número de matrícula, @aluno.estácio.br, e você, quando logar nele, vai aparecer vários menus para você. Aí tem o menu tarefas, onde você tem as atividades para responder, tem o menu equipes, onde você vai ver várias informações sobre a sua turma, aí vai ter o chat da reunião de hoje salvo, vai ter os vídeos da aula gravada salvo, vai ter várias outras coisas, vai ter uma pasta de documentos para você acessar os arquivos que o professor utilizou na aula. Tudo isso fica disponível quando você está logado através do Microsoft Teams. Quando eu olho aqui, que eu vejo vocês como convidadas, certo? Quer dizer que vocês entraram no e-mail ou no Sava e acessaram através do link. Mas não necessariamente entraram com login e senha no Microsoft Teams. Foi isso que eu fiz, porque por esse login eu não consigo. Pronto, o login... Você ver a aula salva, ver as outras coisas. Pois não consegue. O login... Primeiro tem que baixar o aplicativo do Microsoft Teams, certo? Eu baixei no meu computador. É o login. O login vai ser o número de matrícula, @aluno.estácio.br, como se fosse o seu e-mail, certo? E a senha vai ser padrão. Os 6 primeiros dígitos do seu CPF, arroba e as iniciais do seu nome. Por exemplo, meu nome é Isadora, I maiúsculo, S minúsculo. A primeira maiúscula e a segunda minúscula. E aí vai fazer login no Microsoft Teams. Quando faz login, aparece como se fosse uma pasta de documentos. Cada disciplina é uma pasta de documentos e cada pasta de documentos tem várias funcionalidades. Por isso que eu estou falando que é importante vocês tentarem fazer um acesso desse tipo. Professor, tentei essa senha, não deu certo. O que é que eu faço? No meu CIA tem um menu novo chamado Benefícios. Aí eu vou lá e reseto a senha. Espero 1 hora e faço o acesso, que aí vai dar certo.
tá bom? Ai, Professor, tudo que eu fiz aqui foi totalmente diferente do que o senhor falou. A minha senha, eu criei como se fosse um novo acesso. Aí eu consegui acessar a aula através do chat, como se eu tivesse iniciado uma chamada. Exatamente. Você, então, Pronto. está logada na equipe. Pronto, aí através desse chat eu consegui ver a aula, que tem até assim, reunião, que foi 1 hora e 21 minutos. Aí depois Exato. que eu fui ver aqui, que o pessoal me explicou, você tem como ir nesse acesso aqui, nesses 3 pontinhos, nesse stream. Você entra e pode assistir. E assiste a aula completa. Pronto, aí eu queria saber se esse pelo chat já conta a presença ou tem que ir nesse stream. Não, é assim, ó, eu consigo visualizar pelo chat mesmo quando vocês assistem. Só que acontece, o professor não fica voltando lá o tempo todo para verificar. Então, sempre que vocês assistirem, manda mensagem pro professor, já assisti a aula, confira lá. Aí eu vou lá, acesso, olho quem assistiu, aí vou lá e altero a presença, entendeu? Para quem não assistiu no ao vivo. Só para vocês saberem. E quem não está logado diretamente, que é a Marília, a Érica e esse número de matrícula 2015-0472, que eu acabei de perguntar quem era, e que a Thaís falou que era ela, tem que logar diretamente na plataforma para ter a mesma visualização que você está colocando aí agora para as meninas, tá bom? Pois eu vou tentar fazer dessa forma. Pronto, aí qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp que eu tento ajudar, tá bom? Tudo bem. Eu fui pelo linkzinho que... Matheus. Oi. Matheus, Marília. Eu fui direto pelaquela mensagem que você deixa lá na caixa de entrada, cliquei lá. Como eu já tenho esse aplicativo baixado para uma outras coisas de trabalho, aí ficou só chamando, depois entrou na reunião. Mesmo assim, eu não estou logada na equipe. Não tá. É assim, Marília. Na verdade, você está logada na equipe, certo? Só que, por exemplo, o teu Microsoft Teams está baixado aí para outras coisas de trabalho, está logado no teu e-mail de trabalho, não é? Isso. Então, para você visualizar a atividade, visualizar algumas outras funcionalidades do aplicativo, você precisa, em algum momento, para poder ver as aulas, outra coisa do tipo, ou para responder a atividade mesmo que seja, você desloga do seu de trabalho. Óbvio, anota a senha para não esquecer, porque a gente salva tudo automático hoje em dia, e loga nesse outro, que é o número de matrícula, @aluno.estácio.br, e coloca a sua senha da Estácio. Aí vai abrir um outro perfil, que vai te permitir justamente ter acesso a algumas outras variedades, tá bom? E incluso assistir aula gravada. Ah, certo, entendi. Obrigada. Nada. Ó, então vamos lá. Eu tenho aqui a Érica, tá aqui presente, já lancei presença. A Thaís também eu já lancei presença. Aí eu tenho a Isadora. Isadora, ok, já lancei presença. A Jéssica Brenda também já lancei aqui a presença. A Larissa e a Maitana também eu já lancei presença. E a Manuela e a Marília. Manuela e Marília também presença lançada. Meninas. A minha presença foi? Foi sim. Foi sim, já lancei. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou ficar à disposição, certo? E quem eu já chamei, que eu já lancei presença, fique à vontade para deslogar a aula para que o professor consiga finalizar e salvar lá no stream para todo mundo assistir depois, tá bom? Muito obrigado, bom dia para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Bom dia. Obrigada também. Bom dia.